Quem matou Jesus? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muita gente comenta, quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? Quem crucificou Jesus? O cristianismo, ele tem uma controvérsia, vamos dizer assim, não sei se diante de todas as outras religiões, né, ou seitas, ele tem uma controvérsia ou uma negação, que é onde é a única religião, vamos dizer assim, é o único que diz que Jesus é Deus. Qualquer outra religião que você vai perguntar, quem é Jesus? Ah, ele é o Filho de Deus. Mas ele é o quê? Ah, ele foi um profeta, um homem inteligentíssimo, um profeta. Os próprios judeus não o reconhecem como Deus. Sabem que Jesus veio, que ele era uma pessoa inteligente. Até na Bíblia tem alguns textos dizendo assim, oh, mas ele não era filho do carpinteiro? De onde vem tanta sabedoria assim? Os judeus, eles estavam esperando um libertador político. Por quê? Porque eles estavam sob o jugo de Roma. Então eles esperavam o anseio pela vinda do Messias, era isso. Era uma pessoa que viria reinar, né, e iria tirar eles do jugo romano. Aqui, quando a gente fala em cristianismo, eu quero dizer para vocês assim, que é um cristianismo puramente bíblico. Por quê? Porque muitas religiões ou seitas, vamos dizer assim, elas se autodenominam cristãs, mas que na realidade não são. Tem até um fundamento de Jesus Cristo, porque ele é o Filho de Deus, que ele é isso, que ele é aquilo, mas nenhuma afirma que Jesus era e é Deus, né? E isso que pega em muitas coisas, né? Nessas religiões aí. Então, a gente segue o cristianismo bíblico, e inclusive esse termo cristãos, né? Os cristãos foram chamados desse jeito, desse nome, lá em Antioquia, pela primeira vez. E o que quer dizer cristão? Cristão era um termo pejorativo, era um termo assim, que falava assim, esses daí são cristãos, são cristozinhos, seguem a Cristo. E é isso que a gente é, nós somos cristãos e seguimos única e exclusivamente a Cristo. E aí você fala assim, então fica sempre com essa questão em mente, quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? E aí se você pegar, por exemplo, alguns fundadores de algumas seitas, religiões ou filosofias, tem gente que não segue nenhuma religião, mas segue ensinamentos filosóficos do Buda, Confúcio. Essas pessoas morreram, e se você for lá no túmulo dessas pessoas, os ossos, os restos mortais jazem nesses túmulos aí, né? Estão lá, estão enterrados, morreram e acabou. Tem muitas religiões aí que são tocadas, né? São dirigidas, são lideradas por homens que muitas vezes escrevem o que os seus seguidores devem seguir, mas são homens, são passíveis de morte. Quer dizer, se alguém dá um tiro nelas ou se der um infarto, alguma coisa, essas pessoas morrerem, vão ser enterradas e seus restos mortais vão estar nesses túmulos aí. Agora, Jesus Cristo não, é diferente, ele é Deus. E como que a gente sabe que ele é Deus? A própria palavra de Deus, a Bíblia, né? A gente sempre fala aqui que a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, já fala isso desde lá do Antigo Testamento, desde as profecias. Lá no Antigo Testamento, o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, se a gente pegar aqui o primeiro livro dela, Gênesis, capítulo 1, 26, quando Deus estava criando, quando ele foi criar o homem, ele disse assim, ó, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Por que Deus não falou assim, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem, a minha semelhança? Não,
Ele falou, façamos. Por que façamos? Aqui já mostra a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus já foi mencionado, Jesus já foi mencionado aqui no primeiro capítulo da Bíblia. Aí, uma profecia de Isaías, capítulo 7, 14, diz assim, ó, pois o Senhor mesmo, isso foi 800, 900 anos antes de Cristo nascer, né? Ó, pois o Senhor mesmo vos dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Você sabe o que quer dizer Emanuel? Emanuel quer dizer assim, Deus conosco. Então aqui mostra que Jesus é Deus conosco, Ele está sempre conosco. Deus, eu já falei aqui algumas vezes, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com a sua criação. Então, já aqui, Gênesis 1:26, Isaías 7:14, aí a gente vai ver aqui, ó, no nascimento de Jesus, né? Tinha um profeta lá, olha o que ele fala aqui, ó. Tá em Lucas capítulo 2, ele diz assim, o Espírito Santo lhe havia revelado, era o Simeão, né? Que era um profeta lá. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Simeão o tomou nos braços, então, assim movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei dos judeus, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Olha que incrível, quer dizer, Deus lá em Gênesis já prometeu um Salvador, veio nas profecias, veio falando, Isaías falou, e aqui Simeão pegou Jesus nos braços, o Espírito Santo tinha tocado ele, e ele sabia que Jesus era o Salvador do mundo, que era Deus. E no seu ministério também, né? Quando Jesus já tinha entrado no ministério, um texto que eu acho incrível aqui, está em João 8, quando Jesus está conversando com os judeus, né? Os judeus, eles questionavam Jesus, que Jesus fazia milagres, Jesus falava coisas de Deus, e os judeus, os fariseus, ficavam assim, falavam, pô, como é que esse cara tem tanta sabedoria, como é que essa pessoa, que era o filho de um carpinteiro, sabe? E Jesus estava discutindo com eles ali. Jesus, então, está lá em João 8,54, Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Os judeus têm uma religião monoteísta, que é um Deus só. Não é que nem os gregos, tem vários deuses e tal. Judeu e o cristão é um Deus, um único Deus, monoteísta, por isso que se chama religião monoteísta, né? E aí, vós não o conheceis, mas eu o conheço, Jesus falando. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Parece que até quem lê a primeira vez, eles falam assim, não, acho que tem algum erro de concordância aqui, antes que Abraão existisse, eu sou. O que quer dizer eu sou? Eu sou é o nome de Deus. Se a gente voltar lá para o Velho Testamento, lá em Êxodo, no livro de Êxodo, quando os judeus eles estavam cativos pelo povo do Egito, eles foram escravizados pelo povo, ficaram sendo escravos durante 430 anos, né? E aí até que o povo clamou a Deus, pô, tira a gente dessa vida de escravidão, porque os egípcios judiavam, chicoteavam, eles eram simplesmente escravos, né? E aí Deus chamou Moisés, levantou Moisés para libertar o povo da escravidão. Isso aí
é uma matéria para um outro estudo que a gente vai fazer aqui futuramente. Aí, Deus, a sarça, Moisés viu a sarça pegando fogo e a sarça não se consumia. Foi quando Deus chamou Moisés e falou assim: você vai lá libertar meu povo. Então Moisés disse a Deus, né? Quando ele viu a sarça ardendo, ele chegou lá perto. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas, Deus já tinha dado a ordem: você vai lá, você vai conversar com o faraó e vai libertar meu povo da escravidão. Aí então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Moisés perguntando para Deus. Deus lhe disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós outros. E disse ainda e Deus disse ainda a Moisés: assim dirá aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, quando Jesus vira para os judeus e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou, é o próprio nome de Deus. Ele está falando: meu nome é eu sou, que é aquela letrinha Iavé, é um tetragrama impronunciável, né? Então, tem mais textos aqui. Se você pegar aqui em Filipenses, né, esse texto é muito legal, Filipenses capítulo 2, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto aqui fala o seguinte, que a gente em vida tem que dobrar os joelhos, reconhecer que Jesus é Deus. E você só pode fazer isso em vida, porque depois que você morrer, já era. Você não vai conseguir mais ter essa atitude de dobrar os joelhos e de reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Aí tem um outro texto aqui, também em Colossenses, que ele fala assim, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É incrível, né? Então, está aqui, são provas de que Jesus é o próprio Deus. Jesus veio aqui, Deus se encarnou na pessoa de Jesus para ele mandar um Salvador, para ele nos libertar do pecado. Então, o judeu estava esperando um libertador político. Quem veio? Veio Jesus, um libertador de almas. Ele veio libertar o povo dos pecados, para não viver eternamente afastado de Deus. É isso que Jesus veio fazer aqui. Então, gente, dito isto, e tem outros tantos textos aí que falam que Jesus é Deus. Um dia Jesus estava conversando com uma mulher samaritana e ele pediu água para ela e ela falou: pô, mas você está pedindo água para mim e tal? Aí ele falou: se você beber da minha água, você jamais morrerá e tal. E ela, conversando com ele, ele fala que ele é o próprio Deus, né? Então, é isso, né? A gente estava falando aqui de você entregar a sua vida na mão de homens que estão sujeitos à morte. Mas ainda fica aquela pergunta lá: e aí, quem é que matou Jesus então? Né? Vamos ler um texto aqui que está em João também, que foi no momento em que Jesus foi crucificado, né? Está em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Ele diz assim: por isso o Pai me ama,
porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Então, quem matou Jesus? Os judeus ou os romanos? Ninguém matou Jesus. Jesus não é passível de ser morto. Ele não é um homem que toma um tiro ou vai numa cruz ser crucificado e morre. Ele morreu porque o sangue, ele tinha que derramar o sangue dele para nos livrar da condenação eterna do pecado, né? Então ele entregou o Espírito. Na hora dele estar agonizando na cruz, ele falou: Pai, te entrego o meu Espírito. Acabou. Então ninguém matou ele, não foram nem judeus e nem romanos. Ele se entregou por nós. Então, para a gente concluir aqui, como que está a sua vida? Para quem que você entregou a sua vida? Você entregou a sua vida para um filósofo que está morto, que já morreu? Você segue alguma seita que tudo bem, tem alguns ensinamentos bárbaros, legais, tal, mas e daí? E a sua alma, o seu espírito, quando você morrer, você vai estar na presença de Deus ou na ausência de Deus? A gente viu aqui em Filipenses que você tem que dobrar o seu joelho agora, em vida. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Que ninguém matou Jesus, ninguém, nem judeu, nem grego, nem gentil, nem romanos, nem ninguém. Ele se entregou por você e por mim. Foi um ato de graça, de misericórdia e, sobretudo, de amor, que ele fez isso por nós. Gente, que Deus, esse nosso Deus maravilhoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, possa abençoar a vida de cada um de vocês ricamente e que vocês possam considerar isso em seus corações, tá bom? Amém.